Fala, minha tropinha, trazendo pra vocês mais um manhuazinho novo. Ó, esse aqui tá top também, mas aí tem um momento que ele fica um pouquinho chato, mas ele volta a ficar bom no final. Então, dá uma chance pra ele, é isso, vamos que vamos. Nossa história começa com o Prota falando com o chefe dele. Ele avisa que teve uma emergência familiar e pede 2 dias de folga. Quando ele retornar, ele compensa esse tempo perdido. O chefe não liga muito pro que ele fala e fica agarrado com a cara no telefone. Mas ele até que responde, dizendo que folga não tá sendo dada, somente em circunstâncias especiais, como casamento e funerais. O motivo dele não tá prestando atenção no Prota é até que aceitável, vai. E como ele é o cara do dinheiro, dá até pra dar uns presentinhos. O protagonista até tenta argumentar, dizendo que a mãe dele tá muito doente e, principal, tá internada e alguém precisa cuidar dela. Será que não dá pra ele abrir pelo menos uma exceção? Só que o chefe pergunta se ele não tem pai. E se o pai dele não puder cuidar, é só pedir pra outro parente. Voltando pro telefone, a gente vê que a mulher tá agradecendo ao seu irmão mais velho, Muá, pelos presentes. O Prota começa a ficar agoniado, vendo que ele nem sequer tá prestando atenção no que ele tá falando. O chefe diz que o Prota precisa fazer sacrifícios. Quando o pai dele morreu, ele tava fazendo hora extra no funeral. E olha onde ele chegou hoje em dia. O Prota continua lá, tentando argumentar e achar uma saída, mas o chefe não aceita em nada. Por fim, ele cansa e diz que não vai convencer o Prota. Se ele tá achando que tá tudo difícil, é só ele se demitir. O chefe se levanta e esclarece as coisas. O Prota nem mesmo deveria estar ali, ele só foi contratado porque a empresa estava precisando gentilmente de pessoas. Então, por favor, ele não deve ser ingrato, não deve desperdiçar essa oportunidade que ele ganhou. Tocando no ombro do Prota, ele diz que as tendências não vão esperar por ele, e muito menos essa posição. Então ele deve pensar, ou sair. Um tempo se passa e a gente vê alguém fumando cigarro. E quem tá fumando é o miserável do Prota, que não tem amor ao pulmão dele. Mas tudo bem, ele recebe uma ligação. Quem liga pra ele é o seu pai, chamando ele de Xing Wang. Finalmente descobrimos o nome do maldito. O pai pergunta se ele tem tempo pra voltar. Vendo o pai dele no hospital, uma enfermeira se aproxima. Ela pergunta sobre as despesas médicas. O hospital tem sido flexível, mas mais atrasos no pagamento vai ficar difícil. O pai diz que vai resolver isso em breve, mas a médica responde, dizendo que ele já falou isso semana passada. E se não for resolvido dessa vez, a paciente terá alta. O pai, sem muita opção, diz que entendeu. Ele volta a falar com o Prota, dizendo que estava ocupado e não escutou o que ele falou. Será que ele poderia repetir? Xing fala pro seu pai que vai voltar em alguns dias e já vai poder ajudar com as despesas médicas. Mas o pai diz pra ele não se preocupar, ele já pegou alguns dinheiros emprestados com os amigos e parentes. Fora isso, a mãe dele tem convênio médico, então já vai ajudar bastante. Só que o Prota não gostou muito da ideia e diz pra ele não pegar dinheiro emprestado com parentes. Ele vai cobrir o que falta. O pai dele diz que ele acabou de se formar e os custos na cidade provavelmente são bem altos, então ele não precisa disso. Só que o Prota responde que tá tudo bem, ele tem dinheiro e desliga. Olhando para sua conta, Xing pensa que já trabalha há 1 ano e meio. Embora o seu salário mensal seja só de 5 mil, ele economiza bastante dividindo no AP. Fora isso, ele ainda consegue ganhar um dinheirinho extra editando vídeo. E a comida é bem barata, então ele não se preocupa tanto. Sendo assim, nesse 1 ano e meio, ele conseguiu economizar 50 mil. Abaixando a cabeça, o Protinha pensa que provavelmente esses 50 mil vão cobrir a despesa médica da mãe dele por um tempo. Saindo da sala, o Protinha pensa que ele já viveu mais de 20 anos e até agora não fez nada fora da curva. Hoje, ele tomou a decisão de mudar isso. Existem muitas outras oportunidades de emprego, só que os seus pais não podem esperar. Sendo assim, ele se demitiu. Pelo visto, aquela salinha ali era a sala do chefe. Realmente, aquela ali era a sala do RH. E pelo visto, ele não estava saindo, ele estava entrando. 20 minutos depois, o nosso Protinha é oficialmente um desempregado. Nos dias de hoje, com a taxa de desemprego alta, o cara se demitiu sem ter o emprego certo. Esse aí é corajoso. E do nada, o sisteminha aparece. Ele diz que como o Prota foi contra os seus antepassados, simplesmente abandonando o emprego, ele ganha uma recompensa de R$ 88.888. Reais não, né? Wans. O Prota não entende nada. Como assim? Do nada, um sistema? O dinheiro? Ele começa a acreditar que alguém deve estar vendo o TikTok muito alto, só pode ser isso. Xing começa a se perguntar o que é essa interface na frente dele, e o sistema fala pra ele verificar o dinheiro na sua conta, no caso o dinheiro da recompensa, e em principal, se satisfazer bastante com ele. Quanto mais ele fizer isso, mais dinheiro ele terá. O Protinha então puxa o telefone.
Abrindo o chat do banco, ele percebe que realmente ganhou aquele dinheiro. E agora ele tá com um pouco mais de 138 mil. Claramente, assim, do nada ele não acredita muito. Ele começa a pensar que deve ser golpe. Porque não é possível, não tem como. É um número muito grande. O sistema pede para que, por favor, ele não duvide. Ele acabou despertando o sistema, ué. Então ele deve começar a aproveitar. Se o Prota não tivesse visto com seus próprios olhos, realmente ele não acreditaria, mas tá bem na frente dele. Ele literalmente acabou de despertar o sistema. Mas tudo bem, ele acredita que pegou o jeito do sistema. Ele vai encontrar uma oportunidade em meio a essa coisa. Uma garota chega e pergunta o que ele tá pensando. E desenhista, que ângulo é esse, meu irmão? Essa aí é a Gaweng, uma blogueira com 8 milhões de fãs. É mais uma doidinha da empresa dele. Ela pergunta pro Prota se ele parou o roteiro da próxima live dela. E engraçado que em vez de chamar de Xing, ela chama o Prota de Xiao. Não sei porquê, mas eu tô achando que o nome dele vai trocar, simplesmente do nada. Ela se aproxima do Prota perguntando se ele fez o que tinha que ser feito. Só que o Prota, que tá com o olho concentrado em outro lugar, não escuta muito bem e pergunta o que ele deveria ter feito. Percebendo o constrangimento do Prota, Gaweng pergunta se ele finalmente abriu os olhos para ela. E o Prota continua constrangido como sempre. Se aproximando mais um pouco, ela repete dizendo que pediu para ele mais roteiros. Gaweng é a principal celebridade feminina da internet que o Prota gerencia. No caso, gerencia os roteiros, né? Ela online é conhecida como a deusa da dança mais sexy. Xiao pede desculpas e avisa que já pediu demissão. Agora não é mais ele que vai fazer os roteiros. Gaweng pergunta por que ele fez isso tão de repente. O Prota começa a guardar suas coisas. Ele sabe que Gaweng não despreza ninguém, mas ela só dá umas olhadinhas pra ele porque ele faz o roteiro muito bem. Então, depois da demissão, cada um segue seu caminho. O nosso garoto agora ficou com a mente mais clara. A maldita que gosta de provocar se aproxima de novo. Ela pergunta se realmente ele quer se demitir. Ela ainda prefere ele. Diz até que não confia em ninguém mais. O Protinha, que não é besta nem nada, já diz que completou todos os procedimentos. Ela, usando todo o seu charme, pergunta se Xiao realmente vai deixar ela sozinha. Só que o Protinha percebe a malícia dela. Ela só tá sendo leal a ele porque vê lucro nele. Xiao responde pra ela que ele quer férias prolongadas. A maldita não para, é atacante nata. Ela se joga pra cima dele. Ela pergunta pra qual empresa ele planeja ir. Eles então vão se tornar concorrentes? O Protinha não consegue se aguentar. Ele tá tendo que segurar ao máximo. Ele tá pensando na avó, na tia, na mãe. Só que ele se lembra que com o sistema ele pode se tornar bilionário. Então, que tipo de beleza ele não pode ter? Com certeza, essa dali que tá na frente dele parece ter muito trabalho. O nosso guerreiro alado quebra o clima. Ele fala que o nariz da garota tá meio torto. Ela deveria fazer alguma manutenção pra consertar aquilo. Obviamente, isso quebra as pernas da menina. Ela pergunta como assim torto? Ela então puxa um espelho de uma área perigosa e começa a analisar seu rosto, se perguntando como assim estaria torto, porque isso é basicamente impossível. Olhando bem, ela pensa que realmente tá torto, mas a live já vai começar, ela precisa consertar aquilo ali o mais rápido possível. O sisteminha aparece de novo e parabeniza o Prota. Ele se recusou a ser o cachorrinho de uma mulher muito linda. Sendo assim, ele ganhou 23 mil e uns quebrados. E toma, ele verificar a conta pra ver se o dinheiro caiu. É, meus amigos, e lá tá o bendito do Pix. O Prota tá começando a gostar dessa ideia. Isso sim significa liberdade definitiva. Agora ele até criou um mantra. Seja você mesmo, se recuse a ser um gado. E rapaziada, é pra vocês escutarem isso aí, hein? Gaweng agradece ao Prota pelo aviso e diz que não percebeu. E já que ele realmente está saindo, ela deseja boa sorte e um futuro brilhante. Ele se questiona se ela não deveria estar furiosa. Afinal, a falha dela foi exposta. Mas na verdade ela tá calma. Ela tá fingindo realmente estar sendo sincera. A menina continua a falar. Ela diz que já que eles foram amigos por muito tempo, ela vai levar ele pra jantar. E se ele não tiver arrumado algum emprego, é só mandar mensagem pra ela. O Protinha começa a cogitar que tudo que ela tinha falado antes talvez não fosse mentira. E ela até que é legal. Xiao responde à garota, dizendo que ele que deveria chamar ela para um jantar de despedidas. Como ele poderia deixar ela pagar? Mas a garota responde, dizendo que o salário dele não é tão alto assim, ele deveria guardar. Mas o Protinha responde que já que ele tá saindo, eles não precisam ser miserentos dessa vez. E como ela disse, eles podem trabalhar juntos no futuro, então isso é importante.
Gawain começa a sorrir, dizendo que mesmo o Pro tá saindo, até agora ela não conhece ele muito bem. Protinha, se você continuar fazendo ela sorrir assim, daqui a pouco tu consegue. Faça ela sorrir até esquecer que você é feio, entendeu? Um tempo se passa e agora o Protinha já tá indo pra sua casa. O Prota normalmente anda de transporte público, mas hoje, já que ele tá com dinheiro, ele quer fazer algo diferente. Que tal pedir um táxi? Mas hoje ele vai querer o mais caro. Ele vai aproveitar bem esse dinheiro que tá entrando. Táxi tava mais pra um artigo de luxo na vida dele. É aí que chega, né, rapaziada? Aquele Uber Black. Retiro o que disse, esse aí não é o Black não, esse aí tá bem mais à frente. O Prota fica feliz porque o carro de luxo chegou em menos de 3 minutos. A história volta alguns dias atrás, quando o Prota tava saindo do trabalho. Tava tarde demais pra rachar Uber com alguém. Mas era só pra mostrar isso mesmo, porque a gente já volta pro presente. Ele realmente teve um salto de classe. Hoje o homem tá diferente. O motorista pede por favor para que o chefe entre no carro. O sistema aparece mais uma vez e fala que o usuário tá se sentindo generoso. Ele pegou um táxi sem nem mesmo ver o preço. Então, como recompensa, ele ganhou 50 mil wons. O motorista pergunta se ele realmente está indo para a loja de panquecas e o Prota confirma. Esse realmente é o itinerário dele. Sendo assim, o motorista acelera e segue o seu caminho. O Protinha percebe que o banco de luxo é até que bem confortável, diferente de qualquer outro. Tempo depois, ele já chegou na loja. O Protinha desce do carro. Ele se sente radiante, confiante com tudo. Afinal, agora o homem tá com bastante dinheiro. Quer dizer, nem tanto, mas tá com bastante comparado a antes. Já dentro da loja, a mulher percebe que o Prota tá ali de novo e pergunta pra ele se ele vai querer o de sempre, que são panquecas, sem ovos e a salsicha. O Protinha diz que não, dessa vez ele vai querer 2 ovos extras. Rapaziada, esse papo ficou muito estranho. Muito estranho. Mas eu vou manter calado. Eu não quero perder minha monetização e muito menos meu alcance. O Prota também fala que vai querer 2 salsichas inteiras e não um amido de salsicha. Ele reflete que quando seu salário era 5 mil, ele gastava só com aluguel 800. Não podia gastar mais de 20 com comida, então tinha que ser tudo bem básico. Ele sempre comia panqueca de 8 wons, e por isso ele nunca adicionava ovo. Mas agora ele tá feliz porque subiu de nível. Em vez de gastar 8 reais com a refeição, quer dizer, 8 wons, ele gastou 15. Ele tá se achando por conta disso. O pior é que todo mundo começa a realmente invejar ele. Pelo visto, todo mundo aí é um CLT terrível. O sistema parabeniza ele mais uma vez por ter chocado todo mundo, então ele ganha como recompensa 20 mil wons. Tudo pra ele tá incrível e satisfatório. Obviamente até eu ficaria. O cara peida, ganha dinheiro, o cara rota, ganha dinheiro, o cara respira, ganha dinheiro. O infeliz continua, dizendo que da próxima vez vai colocar 5 ovos. Na época que o Prota estudava, ele era tão pobre que não conseguia fazer nada. Mas depois que começou a trabalhar, ficou faltando dinheiro, mas também tempo. Então meio que ele não sabe o que as pessoas normais fazem para se entreter. Só que aí um prédio chama a atenção dele, provavelmente um shopping. É aí que ele se lembra de algo. Na verdade não, ele se lembra que esqueceu algo. Agora que ele tem bastante dinheiro, ele pode simplesmente ir para um shopping. Falando em lembranças, ele acaba percebendo que tá devendo um jantar pra Gawain. Só que os restaurantes caros têm um código de vestimenta e a roupa dele atual não tá dando pra isso. Sendo assim, tá na hora das compras. E ele quer ir logo na mais cara, ó, não é qualquer uma não, ele quer ir logo nela. O tapado não entende porque os nomes das lojas estão em inglês. Tomara que ele não entre, porque se ele entrar, vocês já sabem. Ele fica em dúvida em que loja entrar. Ele fica com raiva porque um shopping tão grande quanto aquele não tem uma Adidas. Mas não precisa da Adidas porque tem a Divos. Não serve não, Protinha? Sendo assim, ele não tem escolha. Ele vai na que tá na frente. Ele vai largar esse pensamento de pobre. Ele entra na que ele não deveria entrar. De todas, ele vai logo na errada. As atendentes percebem que um cliente chegou, mas uma delas não quer ir, dizendo que tá ocupada. Na verdade, a gente sabe que ela analisou bem o Prota. Ele tá com tênis falso, roupa barata, celular de segunda mão e pra piorar tá sem disfarce, o cabelo não tá cortado. Sendo assim, ninguém quer atender ele. Ele começa a questionar se realmente ninguém vai atender. Protinha, dessa vez não foi pra você, meu amigo. Você deveria ter entrado em outra loja. Ele fala pras atendentes que tá cansado do trabalho e não teve tempo de pesquisar. Ele só queria comprar algo que custasse uns 15 mil e pronto. Mas já que elas não estão atendendo ele e estão fazendo ele perder o tempo, ele vai na loja do
lado. Escutando o valor, as atendentes ficam impressionadas. Aí, rapidinho, todas cercam ele. Ele percebe que realmente o dinheiro fala mais alto. Tempo depois, o Protinha já tá com a roupa nova. Ele percebe que o serviço para quem tem dinheiro realmente é de primeira classe. Não precisa nem mesmo carregar a bolsa, as mulheres fazem isso para você. A mulher até tenta convencer ele a voltar, porque vai ter um evento de joias no final do mês. Só que o Prota diz que vai, caso tenha tempo. A assistente pergunta se o Prota gostaria que ela enviasse aqueles tênis para a residência dele. Ele diz que não é necessário. Ela então agradece a ele e deseja um bom dia. O Protinha percebe duas moças conversando e elas estão falando o quanto aquelas lojas são caras. Infelizmente, elas ainda não podem comprar roupa ali. O Prota pensa que de fato, elas são bem caras mesmo. O sistema aparece de novo falando que o Prota gastou 3 anos de salário em uma só vez. Ele fez a sua primeira grande compra e como recompensa ele ganhou 660 mil wons. Agora o homem tá feliz, ele percebeu que quanto mais gasta, mais ele ganha. Ele tá um pouco mais perto de se tornar um milionário, então ele precisa trabalhar mais duro. Só que o trabalhar duro dele é gastar, né, rapaziada? Então tá tudo tranquilo. A cena muda pra um restaurante, do tipo ocidental exótico. E lá tá o nosso Protinha, bem glamuroso e deslumbrante, segundo a descrição. A atendente cumprimenta o Prota e diz que vai levá-lo até a sala privada e reservada. Ele pensa que provavelmente chegou muito cedo, mas a atendente diz que a área VIP ela é separada, onde ele pode descansar, saborear algumas sobremesas e aí sim esperar pelos seus amigos. O Prota pensa que ele nunca foi tratado desse jeito nesses lugares. É, Protinha, porque você nunca frequentou esses lugares, né? Você não tinha nem dinheiro, mano. A atendente mostra a área VIP e ainda diz que tem sobremesa e chás na mesa. Ele pode se servir, se quiser alguma coisa, é só tocar o sino. Sendo assim, ela se retira e pede para ele aproveitar bem a refeição. O nosso futuro milionário aproveita a vista da cidade. E sim, ele tá bem alto, ele tá no 40º andar. Essa é uma visão que ele nunca tinha visto antes. Ele começa a pensar que desde que a pessoa tem dinheiro, ela consegue aproveitar os melhores serviços. Você pode chegar às alturas que os outros não podem. No caso, os CLTs da vida, né? Mas não só isso, o Protinha também sabe que as maiores fantasias dele se tornam realidade. Mas espera aí, ele lembra que tem família, né? Ele precisa transferir dinheiro pro pai dele. Sendo assim, ele manda 100 mil wons. Ele não quer deixar o pai surpreso com a quantia, então ele vai dizer que é um trabalho de meio período que ele arrumou. Epa, pera aí que a gente viu cenas perigosas. Não só perigosa, como muito calientes. A gente vê que a Hawen, ela diz pra um tal de fã número 1 que todos estão sentindo falta do foguete dele. Dê dinheiro pra menina, rapaz. Ela pede por favor, tentando ser mais provocativa. A cena retorna pro Prota, e ele fala que enviou a localização e o nome do restaurante pra Gawain, mas ela não tá respondendo. Então, ela só pode estar transmitindo. E é isso mesmo. E adivinhem, quem é o fã número 1 que tá enviando o foguete? Sim, o safado e lazarento do Prota. Gawain se despede de todo mundo e diz que esse é o fim da transmissão. Mas tem mais amanhã. Depois de uma live dessa, ela tira seus saltos. E senta um pouquinho, porque a bichinha, coitada, trabalhou bastante, né? Suas amigas aparecem, perguntando o que ela vai comer essa noite. Mas ela responde que essa noite ela tá ocupada. A amiga do lado pergunta qual sugar daddy ela arrumou. Mas rapaz, já acha que é sugar daddy? Não pode ser um novinho, não? Um cabeça branca novinho? Gawain pede pra amiga não falar besteira, porque ela conhece o rapaz que ela vai sair. É o Shan Wang, no caso, o Prota. Uma das amigas comenta que ela não consegue esquecer ele mesmo depois dele ter saído do trabalho. A outra até pergunta se tá acontecendo alguma coisa entre eles dois, mas a garota só responde dizendo pra elas pararem de imaginar coisas. Afinal, ele ajudou muito quando ele era o gerente dela. Sendo assim, a amiga pede pra ir. É, rapaziada, sempre tem. Todo lugar que você quiser sair, sempre vai ter o empata. O empata existe, ele sempre vai estar lá. Pra completar, Gawain diz que tudo bem, tá vendo? Mas sempre tem o empata, mano. Gawain explica pra garota que eles vão ir comer alguma coisa normal, mas já que ele é bem atencioso, se for algo caro, elas mesmo vão pagar. Então, se ela quiser pensar isso, ela pode pensar que é um jantar em grupo. A garota concorda, e pior, a outra também vai. Isso já tá virando bagunça, hein? Isso já tá virando bagunça. A de trás tá mal intencionada, ela sabe que o Prota é um pobre. Que restaurante caro ele conseguiria bancar? Gawain se despede das amigas e diz que mais tarde encontra elas no estacionamento. Ela primeiro vai tirar a maquiagem. Tempo depois, as meninas superpoderosas já estão no estacionamento. Gawain já puxa a chave do seu carro. E pra quem achou que o carro dela seria
seria um Uno com riscado em cima, vocês estão totalmente enganados. A menina só anda de carro do ano, papai. A amiga do lado comenta que tá muito difícil de conseguir contratos, então ela não conseguiria comprar um carro desse nem tão cedo. Gawain avisa ela que ela pode tentar se tornar uma streamer de dança. A menina se treme toda, é ruim, hein? Duvido que ela vai se tornar algo assim, porque é muito cansativo. Ela só tá esperando um fã de coração mole levar ela pro exterior. Resumindo pra vocês, ela quer um otário disponível pra levar ela pra fora do país. A Ruivinha comenta que Zan tá reclamando de barriga cheia. No ramo delas, já é bom o suficiente não ser usada e dormir com patrocinadores. Mas ela ainda fica falando em ser levada pro exterior. Mas Zan pergunta pra amiga qual é o problema dela ter sonhos. A amiga diz que tudo bem, se ela quiser ela pode continuar sonhando. Interrompendo o assunto, Gawain puxa o telefone e dá uma olhada pra ver a localização de onde o Prota tá. Mas vendo a localização, ela fica surpresa. A Ruivinha já imaginava. Ela acha que é tão barato o lugar que a garota ficou impressionada. Qianwan diz que é o restaurante Ling Wei, o restaurante que fica no prédio King Chan. É um restaurante super famoso que tem 3 estrelas Michelin. Só que aquele lugar custa pelo menos 3 mil por pessoa, fora a dificuldade na reserva para conseguir entrar lá. Zan pergunta se a localização realmente está certa. Será que Hang ficou rico e bem sucedido e por isso ele se demitiu? A Ruivinha diz que talvez só seja na mesma construção, nada além. Gawain diz pra ela não ficar jogando tão rápido, ele não é esse tipo de pessoa vaidosa. Tá, mas elas param de enrolar, entram no carro e decidem descobrir lá. Sendo assim, é sebo nas canelas e pista pra dentro. Tempo depois, as meninas chegam no estacionamento do prédio. Perigosas como sempre, elas saem do carro. As meninas pedem pra Ruwen confirmar o lugar. Já imaginou elas chegando lá e tendo que voltar? Elas não querem passar essa vergonha. Gawain confirma e diz que vai ligar pro Prota. O telefone toca e ninguém atende. A Ruivinha sorri, achando que isso é culpa da Gawain. Foi culpa dela ter se aproximado de alguém que gosta de se mostrar. Gawain comenta que talvez Shao Hang esteja ocupado. A Ruivinha continua provocando, dizendo que claro, foi isso. Ele jamais deixaria de atender o telefone para brincar com ela. Sendo assim, por que elas não vão lá verificar pessoalmente? Gawain então concorda e começa a entrar no elevador. Mas na verdade, por dentro, Gawain tá muito preocupada. Ela sabe que se o Prota realmente estiver naquele restaurante, o gasto vai ser enorme. E se esse for o caso, ela vai ter que lidar com a conta. Elas finalmente chegam na porta do restaurante. Gawain começa a olhar de cantinho para ver se realmente encontra o Prota. Mas na verdade ela não entende o porquê que ele não atende a ligação. Ela já ligou algumas vezes e ele não atendeu até agora. É aí que a atendente chega por trás e pergunta se ela tem alguma reserva. Mas quando Gawain ia falar, a Ruivinha interrompe, dizendo que sim. Gawain fala que é provável que o nome da reserva esteja no nome de Yang. A Ruivinha tá muito interessada em atrapalhar tudo e ver como a Gawain vai conseguir lidar com toda essa situação. Mas a atendente pede para ser seguida. Ela diz que o Sr. Yang tá esperando por um bom tempo. A Ruivinha cebosa nem acredita que isso é verdade. As meninas então começam a seguir a atendente. A Ruivinha segue lá, invejando a Gawain. Isso tudo porque ela é a top 1 e consegue várias coisas. A Ruivinha continua achando que o Prota tá sendo muito ambicioso, ele tá mirando muito alto. Provavelmente ele tá perdendo tempo e dinheiro. E será que a Gawain gosta de cara que finge ser rico? Mas enfim, a atendente leva elas até o elevador de novo. E em seguida aperta no 40º andar. Zan fala pra Gawain que realmente tá preocupada. O nome que tá na reserva pode ser o nome de outra pessoa. E ela explica que aquele elevador é exclusivo para clientes VIPs. A probabilidade de ser o nosso Protinha é muito baixa. Na verdade, quase nenhuma. Não, na verdade nenhuma. O consumo para ver aquela vista e comer naquele local é pelo menos 10 mil. E provavelmente 10 mil por pessoa. A invejosa continua lá, invejando como sempre. Ela tá achando que o nosso Prota é bem malandro. Ele viu que alguém com o mesmo nome fez a reserva e agora tá querendo usar isso. Mas para matar a curiosidade dela, a gente chega no 40º andar. A atendente abre a porta daquela sala VIP. Só que elas reparam que o Protinha não tá lá. Zan, que não é besta nem nada, decide tirar algumas fotos. Já que elas estão ali, elas devem pelo menos aproveitar, né? Ela comenta que o objetivo é fazer mídia. Se ela vai comer ou não, não vai mudar muita coisa. E lá na recepção eles não deixam tirar foto, tem que ser na sala privada. Então tá aí, né? Uma fotinha pro status. Ela pode postar e ninguém vai imaginar que ela não comeu nada. Quem vai saber? Ninguém tava lá. A invejosa tá estressada e tá dizendo que não vai tirar foto nenhuma.
A Zhang, pelo contrário, tá bem feliz. Ela nunca jantou num restaurante tão caro quanto aquele. Mas o engraçado é que ela nem jantou ainda. E em principal, cadê o nosso prota? Essa obra é dele, não é dessas garotas aí não. Mas enfim, a Zhang tá aproveitando ao máximo, porque ela não sabe quando vai ter a oportunidade de estar ali de novo. A Ruivinha pergunta pra Gawain se ele ainda não respondeu. Se isso é um mal entendido, ela pelo menos deve avisar logo. Mas a recepcionista bate na porta, chamando pelo prota, perguntando se ele ainda tá acordado. Ela diz que as convidadas já chegaram. Enquanto isso, Gawain responde, dizendo que realmente, talvez eles tenham pegado a pessoa errada. Era tudo que a Ruivinha queria escutar. Mas é aí que a gente vê um pezinho. E é claro que é o infeliz do Wang. Ele pede desculpa, ele acabou dormindo, demorando esse tempo todo. Sendo gentil, ele até pergunta se elas esperaram por muito tempo. Ele diz pra garçonete, barra recepcionista, barra atendente, que agora ela pode servir ele. Eu nunca vi uma mulher com tanta função igual a essa. A Zan pergunta se aquele realmente é o Yang que elas conhecem. Ele tá vestindo um monte de roupa de marca. Só aquela jaqueta ali dele custa 40 mil. A Ruivinha se morde de raiva, percebendo que toda a coleção do Prota é da Louis Vuitton. E ela começa a se perguntar quando a Gawain ficou tão sortuda. O Prota, percebendo que tem mais gente, ele chega cumprimentando as meninas, imaginando que ela é a Zan. Só que a outra ele não lembra, na verdade ele nem identifica quem é. Então ela se apresenta como Kyushino, também conhecida como a invejosa de plantão. O Prota pede desculpa por não ter identificado ela. Ele acabou de acordar e tá um pouco confuso. Fora que ela sem filtro é um pouco diferente. Kyu diz que tudo bem, a maquiagem dela hoje tá leve, mas claramente ela tá se mordendo por dentro. Gawain diz que ela tava saindo do trabalho e essas duas colegas pediram pra vir junto. Ela imaginou que o Prota não se importaria, então trouxe elas. Não dá nem tempo do Prota responder porque os garçons chegaram. E a primeira refeição da noite foi aquele bifezinho mal passado, obviamente acompanhado de um vinho. Olhando seu reflexo no vinho, Gawain pensa, por que o Prota tá fazendo isso tudo? Nem dividindo a conta eles vão conseguir pagar. Zan comenta que tem um rico de segunda geração entre eles, e pergunta se foi por isso que ele se demitiu, para voltar pro trabalho da sua família. Só que Gawain responde que não sabe. Mas voltando ao Prota, observando a mesa ele pensa como é que alguém tem coragem de comer aquilo. Pelo visto aquilo ali é só sobra, por mais que pareça bonito. A nossa blogueirinha de plantão pergunta se tem problema ela tirar uma foto. O nosso Protinha, claro, diz que de jeito nenhum, ela pode tirar a bendita da foto dela. Sendo assim, ela tira sua fotinha pra postar no Instagram. A Ruivinha pergunta a Gawain o que tá acontecendo. Só que de novo ela responde que não faz ideia. Eles não tiveram muito contato além das relações de trabalho. Então da onde nosso Prota tirou tanto dinheiro? Nem Jesus sabe. Gawain cogita que o nosso Prota pode ser um herdeiro low profile e pragmático. Rapaz, eu tô bom no inglês, hein? Saiu certinho. Certo, talvez dessa vez ele não quer que nenhuma garota pague sua comida. E aí resolveu mostrar toda a sua riqueza. Ele pergunta pra garçonete se não tem nada mais pé no chão. Aquele patão do povo, sabe? Padrãozinho, aquele estrogonofe com batata. A garçonete pergunta o Prota o que ele acha de uma costela com trufas negras. Banhada em molho de ovas de salmão. Ela ainda fala alguns outros pratos, mas todos parecem ruins. Tá vendo? Até o Prota fala que ouvir esses nomes mata o apetite dele. Mas já que não tem jeito, ele pede 2 caranguejos e 2 bifes importados. Zen fica impressionada, porque é a primeira vez que ela vê alguém pedindo assim em um restaurante caro. Tipo, muito caro. Tipo, alto padrão. Tipo, aonde eu, você e o Momo não vai. A mulher, chata pra caramba, fala que se o Prota quisesse comer aquele tipo de comida, não era pra ter vindo no restaurante francês. Essa mulher tá me dando raiva, hein? Essa mulher tá me dando raiva. Ela se pergunta se ele realmente é um herdeiro. Ele tá mais pra alguém que se tornou rico de repente e nem se acostumou com os padrões ainda. Vendo mais algumas opções, o Prota pede espeto de churrasco e essa eu não faço ideia de como é que ele tem coragem de pedir. Ele simplesmente pediu rins grelhados. Rapaziada, rins. E pior, grelhado. A mulher diz que não tem como. Eles só preparam os itens que estão no menu e aqueles ali eles não possuem. Então ela pede perdão. Ele então pede para chamar o gerente. Ele não tá muito satisfeito com o menu. A mulher concorda e pede para ele esperar por um instante. Mas por dentro ela não acredita que ele tá falando sério. Tempo depois, o bendito do gerente chega. Ele já chega pedindo desculpa, dizendo que eles são um restaurante francês. Eles apenas servem culinária francesa. A invejosa gosta da situação. Afinal, aquilo ali pra ela parece que o Prota é idiota. Quer pedir uma culinária diferente no restaurante francês? Só que o nosso Prota, que agora tá rico pra caramba,
caramba, ele quer porque quer um churrasco, por mais que o restaurante seja francês. O Prota dá um ultimato, ele vai pagar 300 mil pelas refeições e se o cara conseguir um riso grelhado e o espeto de churrasco, ele vai dar mais 50 mil de gorjeta. O gerente fica impressionado e as meninas também. O gerente muda totalmente de expressão e diz que claramente vai fazer, nem que ele mesmo tenha que meter a mão. Mas afinal, qual é o ponto da carne que ele gosta? O Protinha gostou da troca de humor do homem. O gerente diz pro Prota sentar que de agora em diante ele vai cuidar de tudo. O motivo do Protinha estar fazendo tudo isso é por conta do sistema. Ele ganhou praticamente uma missão, e se ele fizer tudo que ele já tá fazendo, ele vai ganhar 500 mil de recompensa. E, obviamente, falou de dinheiro, nosso Protinha luta até com o capeta. Já sentado, nosso Prota fala que jantar deveria ser sobre relaxar e comer o que quer, e pergunta pras garotas se elas não concordam. Zan na hora levanta o braço, dizendo que concorda e muito, ainda mais quando ela pode comer de graça, né? Os garçons com os novos pratos começam a chegar. O bendito do espetinho do Prota chega e tem até uma mulher acompanha pra acompanhar. Faltou só aquela farofinha pra ficar no grau, no ponto. Zan fica impressionada e fala que realmente o dinheiro compra tudo. E ela já puxa o telefone, né, rapaziada? Porque a foto é mais importante do que comer. O Protinha então pergunta pras meninas se elas gostariam de se juntar a ele pra comer aquele jantar um pouco diferente. E, em principal, comer um churrasco no restaurante francês. Cena seguinte, já não tem mais nada na mesa. Quer dizer, ainda tem, mas só tem as sobras. Han pede licença, dizendo que vai no banheiro. Assim que ele se vira, as meninas começam a comentar o quanto caro custa só a roupa dele. Zan pergunta por qual era o motivo do Prota estar trabalhando na companhia. Afinal, ele tem dinheiro, pra que ele trabalhava? Será que era pra ficar mais perto da Gawain? Só que a Gawain responde, dizendo que não tem tanto charme assim. Zan comenta que talvez, por ser um herdeiro de segunda geração, ele só queria experimentar um pouco mais da vida. A Ruivinha, invejosa, pergunta se Gawain não tá tocada com isso. Ela não gosta dele? Zan concorda com essa ideia, afinal, o Prota é um cara extremamente rico, generoso e gastou bastante no jantar pra ela. Então, se parar pra pensar, a Ruivinha, que eu esqueci o bendito do nome porque só foi falado uma vez, diz que realmente ela tá parecendo muito calma. Será que ela já sabia da riqueza dele? Não é justo ela guardar esse segredo, ela deveria ter falado antes. Gawain diz de novo que não sabia, eles não são tão próximos e por isso nem deu tempo dela criar um sentimento por ele. Ela fala que realmente não tem nenhuma intenção com o nosso garoto e não tinha nenhuma ideia de quão rico ele era até ontem à noite. Na empresa ele sempre foi ético e modesto, fora que ele era bem ambicioso e trabalhava muito duro. Com frequência ficava até tarde fazendo hora extra, então meio que ele parecia qualquer outro funcionário. A Ruivinha pergunta pra garota se ela acha que ele pode estar fingindo. Rapaz, essa daí tá chata, tá realmente achando que o Prota não é rico. O cara já gastou uma fortuna na frente dela e ela tá achando que o cara tá fingindo. Como é que finge, minha filha? Como é que finge? Da onde o cara vai tirar dinheiro pra fingir tanto? Eu prefiro seguir a analogia da Zan, que acha que o Prota tava fingindo ser pobre. Mas a Ruivinha, pra saber se o Prota realmente veio de uma família rica, decide investigar. Só que Gawain pergunta se realmente isso é necessário. Ele tá pagando um jantar caro pra eles. Duvidar e chamar ele de fraude não parece muito certo. Mas a Ruivinha reflete, pensando que Gawain tá parecendo muito inocente. Ela fala pra Gawain não subestimar o seu próprio valor. Ela é uma streamer popular, então ele ganha muito se aproximando dela. É exatamente assim que pessoas manipuladoras operam. Então, se for esse o caso, é realmente muito perigoso. Só que Gawain responde, dizendo que não tem nenhuma intenção de desenvolver sentimentos pelo Prota. Mas esperem só, ela fala por causa disso, no sentido por causa do dinheiro. Então, por outros motivos, ele ainda tem uma chancezinha. Só que a Ruivinha diz que tudo bem, chega de conversa. Ela não precisa fazer nada em específico, só seguir as ideias e ordens dela. Tempo depois, eles já estão na garagem. Não só as meninas, como o Prota também. Gawain espera que o Prota não esteja fingindo, porque senão ela que vai ter que cobrir as despesas de hoje. E sinceramente, ela fala que não tem nada de errado em viver uma vida humilde. Zen chama pelo Prota. Ela diz que tá curiosa e pergunta se ele tá namorando. O Protinha diz que não. Ele é solteiro desde que nasceu. Zen fica impressionada com isso e pergunta se realmente é sério. Ele explica falando que esteve sempre focado na sua carreira, então meio que ele não teve muito tempo para pensar nisso. Mas por outro lado ele até pensa que isso não foi ruim. Imagina só, você trabalhar o dia todo e chegar em casa e ainda se lascar sendo apaixonado por uma mulher. Não seria algo muito legal, né? Ele não é idiota o suficiente pra cair nessa situação. Ou ele só não consegue uma namorada mesmo e não tá querendo admitir. Mas, reparando na hora,
A Ruivinha comenta que ainda tá cedo. Por que eles não continuam isso em um bar? Ela não pode ser tão rica quanto o Prota, mas pode pagar algumas bebidas. O Protinha gosta da ideia, por que não ir pra um bar, né? Sendo assim, eles pegam rumo no carro. Olhando pelo retrovisor, Gawain percebe que o Prota tá pensativo. O pior é que isso deixa ela pensativa também. Os pensamentos do Prota, claro, se resumem em dinheiro. Agora que ele tem capital, por que não abrir a própria empresa? Sendo assim, é uma boa ideia conhecer algumas celebridades. Chegando no bar, a Ruivinha avisa que ela só tem dinheiro para pagar 2 drinks para cada um, porque os valores no bar são bem altos. E ela pergunta se todo mundo concorda e tá de boa para todos. Obviamente, todos concordam. Sendo assim, eles partem para dentro do bar. O Protinha tá animado, ele nunca pensou que teria o privilégio de visitar o Bar Fug, que por sinal é frequentado por muitas celebridades. Já dentro do bar surge a dúvida, isso é um bar ou é uma boate? Com certeza isso aí não é um bar. O Prota, no meio de todo mundo, tá se sentindo bem deslocado. Afinal, o homem não é acostumado com esse tanto de coisa. A Ruivinha diz que vai beber uma margarita. O resto eles podem escolher. Uma vai de Absolute sem álcool, a outra vai de Pink LED e toma ali cachaça pra dentro. Mas faltou uma pessoa pedir, que é o nosso Prota. Ele fica pensativo e responde que pode ser qualquer coisa, ele tá de boa. Sendo assim, a Ruivinha pede um Long Island Ice Tea. Só que a Zen pergunta por que ela tá pedindo um drink tão forte. Será que ela tá tentando revelar a verdade enquanto ele bebe? Mas assim, isso não é ir longe demais? Que a Ruivinha responde, dizendo que elas estão num bar. Então, no final das contas, um bar é lugar de beber. É aí que a gente vê a rapaziada animada. Tuti, 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 tuti. A Ruivinha do nada comenta que tem um bartender que faz uma bebida ótima, só que elas são um pouco mais caras, mas mesmo assim ela quer tentar. Gawain pergunta pra ela se ela não sabe o momento de parar, só que ela responde dizendo que o Prota tá fingindo ser rico. Por que não ensinar a ele uma lição? Assim ele não vai tentar de novo. Sendo assim, ela chama pelo Han. E de novo, o infeliz do tradutor simplesmente trocou o nome do cara. Toda hora ele escreve de uma forma diferente. Já é difícil pra mim acertar uma vez. O cara bota, já chamou o cara de 3 nomes diferentes. Aí tu me quebra, meu patrão, aí não dá. A Ruivinha quebra a cara, porque o Prota tá fingindo que não tá ouvindo ela. Mas o homem se vira, perguntando se ela chamou por ele. A Ruivinha diz que o Prota parece entediado. Que tal eles jogarem dados? O Prota se interessa e pergunta como é que joga. A doidinha se levanta, dizendo que vai animar as coisas. A brincadeira da garota é a mais saudável possível. É simples, se o Prota perder, ele deve tirar uma peça de roupa. E se não quiser tirar, ele deve pagar 10.000 won. O Prota apenas sorri. Ele relembra a garota que ele era o gerente de operações da companhia. Então ele sabe praticamente todas as informações dela. E até as habilidades. Então o nosso garoto sabe que ela é especialista em jogar dados. Sendo assim, ele pergunta se ela tá querendo enganar ele pra ganhar dinheiro. Ou pior, pra fazer ele gastar dinheiro. Ela na hora entra na defensiva. O Protinha dá um ultimato nela e fala que sabe o que ela tá pensando. Ele, um mero cara das operações, ganhando mais ou menos 5.000 por mês, sem perspectiva nenhuma de futuro, com uma aparência de pobre e inexperiente. Mas agora tá ali, vestindo Louis Vuitton, levando todas elas pra comer comida extremamente caras. Então ela tá pensando que ele tá fingindo ser rico. Ele pretendia deixar essa passar para não ver a cara de idiota dela. Provavelmente ela vê o Prota como um alvo fácil. Só que o nosso garoto não é estúpido. Ele consegue ver claramente os olhares dela de desdém. O sistema aparece de novo, dizendo que o anfitrião se recusou a entrar em conflito interno e não ser feito de idiota. Sendo assim, o infeliz ganhou 1.899.000. Só que ele admite, ele não veio de uma família rica. A Ruivinha pergunta se Gawain ouviu. Ela estava certa esse tempo todo, ele estava fingindo. Só que o Prota sorri, dizendo para ela não se apressar, ele não terminou de falar. Embora ele não seja de uma família rica, o nosso garoto tem bastante dinheiro. Sendo assim, ele faz uma proposta para ela. Ele vai dar 300.000 para ela, mas ela vai ter que sair dali sem nada. Será que ela tá interessada nesse acordo? Ela fica envergonhada e chama o Prota de nojento. Gawain se levanta e acaba intermediando a situação. Ela diz que Shinou tá apenas brincando, então o Prota não deve ficar bravo com isso. É melhor todos se sentarem e se divertirem. Só que a Shinou não para. Ela pergunta se realmente ele tá pretendendo dar 300.000 wons. Até parece que ele teria tanto dinheiro assim. Só que o Prota grita pra todo mundo. Hoje ele vai gastar 300.000 em bebidas pra todo mundo ali. Ele não vai sair enquanto todo mundo não estiver bêbado.
Ele levanta o seu cartão dourado e diz que vai pagar tudo no débito, meu parceiro. Cena seguinte, o cartãozinho do Prota já foi aprovado e ele tá sentindo o dono da merda toda. E a multidão começa a clamar por ele, afinal ele tá pagando cerveja e cachaça de graça pra todo mundo. Obviamente, o sistema aparece recompensando ele mais uma vez. Ele ganhou a recompensa de 2 vezes o número do diabo. Eu não vou falar isso aí não vou, não tenho coragem, não tenho colhões pra isso aí não. Shinou fica impressionada, porque realmente o Prota pagou 300 mil em cachaça pra todo mundo. Ele passa por ela falando que ele sabe que normalmente ela desdenha de caras pobres como ele, aqueles que não fazem muito dinheiro, mas isso não significa que ele vai deixar ela de respeitar ele. Afinal, pessoas como ela são só formigas pra ele. Aquelas pessoas que só gostam de olhar pra carteira dos outros também são as mais fáceis de humilhar com dinheiro. Depois de uma falinha dessa, né, rapaziada, o cara tem que sentar, respirar um pouquinho. A garota também senta, mas agora bem calada. As amigas se olham pensativas. E Shinou levanta, dizendo que lembrou que tem algo pra fazer essa noite, então ela já vai indo. Ela saiu dali tristinha e chorando. Obviamente, depois de sofrer uma humilhação dessa, não tem muito o que fazer. Só que o Prota não sentiu nenhuma pena disso tudo. Ele chama as garotas pra continuar a noite, já que ele vai pagar de toda forma. Do nada, uma mulher aparece, reconhecendo Gawain. Ela diz que a Gawain mandou muito mal hoje, deve ter vindo ali pra afogar suas magas na bebida. Essa garota desconhecida continua dizendo, falando que o fã número 1 dela tava bem fraco hoje. Será que ele não vai parar de doar pra ela no futuro? Mas Gawain responde que tá fora do trabalho e não quer continuar falando disso. A garota toca o rosto da Gawain, provocando ela ainda mais. A Gawain tira a mão da garota e fala que seus negócios são apenas problema dela. O Prota de longe analisa isso tudo. A garota eu acho que é melhor da cabeça, porque ela saiu sentando perto deles. Ela fala que não vai perder a oportunidade e vai abrir uma live stream. Abrindo a live, ela fala que conheceu a Wen no bar. E também, obviamente, pergunta pros seus seguidores se eles não querem ver uma live PK. Mas ela diz que a Wen não tá querendo muito participar. E pergunta pros seguidores se podem convencer ela. Gawain começa a receber várias notificações pedindo pra ela participar. A menina tá crente que vai ganhar essa competição. Afinal, os grandões que sempre patrocinam ela estão na live. O objetivo dela é muito claro, se tornar a top 1 dançarina. Só que a Gawain recebe uma ligação e diz que precisa atender. E adivinha quem é? O chefe dela mandando ela não perder a oportunidade de começar essa live stream. Mesmo ela dizendo que não tá tão boa pra isso. Sem muita escolha, ela concorda, dizendo que vai fazer. A menina cebosa continua provocando, dizendo que a Wen tá vindo. A garota pergunta se ela realmente vai fazer, e Gawain, sem muita escolha, concorda. Sendo assim, a batalha de streamer começa. As meninas começam a dançar. Zen, que tá ali analisando a live, percebe que tem muito foguete e muito iate chegando. O ruim é que a Gawain tá ficando pra trás. A menina decide provocar ainda mais pra ganhar mais foguete. O público da Gawain não entende por que a performance dela tá tão fraca. A disputa tá pegando fogo. Vendo toda a situação, o Protinha também decide pegar o telefone e entrar na live. Ele sabe que ali tá rolando um joguinho sujo. O pessoal da live percebe que Wen tá cansada. Provavelmente ela foi obrigada a fazer isso. Mas quando ela tava começando a perder, um foguete chega. Gawain fica espantada percebendo que ele chegou na live. Ela se anima agradecendo seu irmão e dizendo que vai se esforçar mais. É aí que começa a chegar foguete aos montes. A sua rival não gostou muito de ter visto a quantidade de foguetes que ela ganhou. Ela acha que Gawain tem um doador secreto, mas a disputa continua. A menina, que até agora eu não sei o nome, tá estressada. Ela tá percebendo a quantidade de dinheiro que tá sendo gasto. A Gawain agradece pela quantidade de foguete, mas até ela se questiona se isso já não é exagero. O Prota questiona se realmente existe um motivo para estar continuando com isso. O sistema chega de novo, dizendo que ele tá sendo extravagante além da compreensão. Tá gastando dinheiro igual água, então como recompensa ele ganha mais 5 milhões. Zan responde o Prota, dizendo que de jeito nenhum. Até a Wen já parou, mas esse cara continua doando. Como todo mundo já esperava, quem tá fazendo isso é o Prota, apertando o foguete várias e várias vezes. A Wen, no caso, a Gawain já não consegue acreditar na quantidade de foguete. É aí que a gente vê o grupo dos figurões. Literalmente, o grupo de WhatsApp. Um figurão diz que não pode deixar essa passar e que vai ajudar a Shui. É aí que ele chama no foguetinho. A menina dá graças a Deus que o cara finalmente chegou e agradece pelos presentes. A garota diz que seu fã
fã número 1 já pediu alguns vídeos privados pra ela. Mas, além disso, ele é bem rico e bem generoso. Então, com certeza, ele não vai perder a chance de ser um herói. Só que tem um porém, né, rapaziada? O maldito tá disputando com o Prota. Depois de ganhar tanto dinheiro e tanto foguete, a Gawain já muda totalmente a sua performance. Agora ela tá bem mais animada. O sistema tá gostando de ver o Prota gastando tanto. Sendo assim, ele parabeniza o Prota com 10 milhões. E assim, Gawain é decretada campeã. Só que mesmo assim, o Prota não para. Ele envia mais 1000 foguetes. Então, sem muito o que fazer, o sistema dá mais 1 milhãozinho pra ele. Gawain agradece a todos pelo apoio, e principalmente aquele que fez ela campeã. Só que ela continua dizendo que todos trabalharam duro para ter o seu dinheiro, então não devem desperdiçar tanto assim com ela. Todos na live ficam comovidos com a sua fala. Sua adversária tá com bastante raiva. Ela fez todo esse esforço pra nada, acabou só deixando a Gwen mais famosa. Ela ganhou alguns milhões em doação e, em principal, milhares de espectadores. Tá, mas lembrando que esse manhwa é do Prota, então a gente volta pra ele. Ele acha que tá ficando bem tarde e decide voltar pra cama. Mas antes de ir, ele chama pela senhorita Lu e finalmente descobrimos o verdadeiro nome dela. O Prota fala pra ela não ficar desencorajada, ele achou a performance dela muito boa. Fora os doadores bastante famosos que ela tem, no caso com bastante dinheiro. Então ela deve continuar trabalhando duro. Zan, que tá logo atrás, comenta que provavelmente as palavras do Prota deixaram a garota furiosa. Realmente, ela ficou. Depois dessa noite muito longa, todos se retiram. A cena então muda pro lado de fora. Zan comenta que o plano da garota foi aniquilado e pergunta se todos viram a cara dela no final. Ela diz que hoje foi esclarecedor, ela pôde ver em primeira mão o maior magnata da plataforma. Só que ela pergunta pra Gawain por que ela não tá animada. Ela responde que não se sente digna disso. Ela nunca viu esse cara e ele fica dando dinheiro absurdamente pra ela. Ela fica um pouco desconfortável com isso. Só que Zan diz que não importa. Ela vai mesmo se aproximar desse doador generoso. Ela diz que vai enviar uma mensagem no privado dele. Segundo depois, ela enviou. E o telefone do Prota alerta, dizendo que ele recebeu uma mensagem. As duas, percebendo isso, olham pra trás. Zan pergunta se essa não é a notificação da plataforma Xiaonin. E ela acabou de enviar uma mensagem. E ele acabou de receber uma mensagem? Isso tá muito estranho. O Prota pergunta por que elas duas estão olhando assim pra ele. É apenas uma coincidência. Ele fala que acabou de sair do trabalho, então ainda tá recebendo muita mensagem da plataforma. Ele pede pra que, por favor, elas não entendam errado. Gawain reflete sobre o assunto. Ela fala que o Prota gastou alguns milhões um tempo atrás. Só que a pessoa que tava doando tinha que ter bilhões pra doar a quantidade que ela doou. O Prota diz que é exatamente isso. Ele até tem um pouco de dinheiro, mas milhões em alguns minutos já é demais. Zan diz que só tá pensando. É porque aquele doador tem Yang no nome. E o Prota também tem. E se for ele? Gawain, mudando de assunto, pergunta onde o Prota mora. Ela pode levar ele e deixar ele em casa. Ele nega, dizendo que mora sentido contrário. Ele vai pegar um táxi que é melhor. Mas aí alguém chama por Gawain. É o safado do chefe do Prota. Ele diz que bem que imaginou que o fundo tava familiar demais. O bom é que deu tempo de encontrar ela do lado de fora. Só que a Gawain não gosta muito de ter visto ele não. Percebendo que é seu empregado que tá ali, o chefe começa a desdenhar do Prota, dizendo que ele só pode ter sido convidado pela Gawain. Afinal, ele é duro. Mas a Gawain responde que na verdade é ela que tá dependendo dele hoje. Foi ele quem pagou o jantar e as bebidas. É aí que o cara entra em choque. Ele pergunta se a Gawain tá falando sério. Ela se apaixonou por aquele cara e agora tá encobrindo ele. Ele fala que já sabe de tudo. Hoje a conta foi paga por um cara misterioso. Na verdade, uma pessoa misteriosa. Então, como ele pagou a bebida dela? Mas o chefe diz que entendeu o que tá rolando. Existem aqueles caras que são duros, mas tem aquela lábia pra conquistar a garota e arrancar dinheiro dela. Só que a Zang comenta que realmente foi o Prota que pagou todas as bebidas hoje. Só que o gerente pergunta quem deu o direito dela falar. Ele se vira pra Zan e pergunta pra ela se ela tá se achando porque tem alguns fãs. E fala pra ela que os fãs são todos pagos. No caso, eles são todos falsos. Isso deixa a garota em choque, é claro. E ele diz que é isso mesmo, a companhia gastou bastante dinheiro comprando seguidores falsos pra ela. Ele continua dizendo que a garota é uma imprestável, já que não gera dinheiro nenhum pra empresa. Ela deveria mesmo aprender com a Gawain, que em uma noite fez uma dança e ganhou milhões. Ele humilha tanto a Zan que a Zan começa a suar frio e ficar com bastante raiva. Mas o maldito se volta pra Gawain. Ele pergunta se ela tinha dito que não ia ser mais uma streamer de dança. Ela ganhou muito dinheiro pra companhia hoje, fez um excelente trabalho.
Se ela concordar com mais algumas coisinhas, ele pode pedir pro chefe transferir ela para uma TV. Indo tocar na Gawain, ele diz que a coisinha é só passar uma noite com ele. Só que antes que possa tocá-lo, nosso prota chega. Ele pede para que o gerente pelo menos demonstre algum respeito. Só que o gerente rebate, chamando o prota de fracassado. Ele tá tentando bancar o herói? Será que esse herói vai conseguir dar a ela recursos e dinheiro? Como ele não vai conseguir fazer isso tudo, é melhor ele vazar. Sendo assim, o prota sai saindo. Gawain fala pro gerente que se ele encostar nela mais uma vez, ela vai encerrar o contrato com a companhia. Ele ri, perguntando se ela realmente vai encerrar o contrato. Ela assinou o termo de 5 anos com a empresa. Ainda tem um restante. Se ela encerrar agora, vai ter que pagar uma multa de 10 milhões. Será que ela pode pagar isso? Ela rebate, dizendo que ganhou milhões para a companhia hoje. Com as reservas dela, será que ele acha mesmo que ela não pode fazer isso? É aí que ela quebrou as pernas do cara no meio. Para rebater a essa afronta, ele começa a chamar ela de várias coisas diferentes. Obviamente, nenhuma delas é boa. Ele se aproxima dizendo que vai ser honesto. Por mais que ela pague a dívida, a companhia não vai deixar ela em paz. Nenhuma companhia deixaria nenhuma vaca que dá muito leite ir embora. Se ela sair, ela vai entrar numa lista negra e não vai conseguir trabalhar em nenhum lugar. Só que o prota entra na frente de novo. Ele diz que tudo bem, já que ela não pode sair, é só ele comprar a empresa deles. Assim não vai ser a Gawain que vai sair, e sim ele. Agora o gerente sentiu a pressão do menino, mas ele não se abala e diz que o prota é impressionante. Ele diz que vai ficar esperando o prota, que é um homem lascado e pobre, comprar a companhia. Tá, mas ele já se irritou demais. Sendo assim, ele só se retira. Só que a Zan ainda tá triste. Ela pensa se realmente todos aqueles seguidores eram falsos. Isso claramente chama a atenção da sua amiga. Ela começa a se perguntar se realmente tudo aquilo era falso. O dinheiro, os doadores, os seguidores, tudo era contratado pela companhia. A Gawain corre segurando a mão dela, dizendo que claro que não. Ela diz que aquele maldito só queria botar ela pra baixo. Ela não deve ficar chateada com as palavras daquele saco de lixo. O prota fica só observando. A Gawain agradece ele por ter ajudado ela hoje. Ela também agradece a Zan por ter ajudado a esclarecer tudo hoje. A Zan responde que não tem problema. Se não fosse pela Gawain, ela nem sabia que o gerente desprezava e menosprezava ela assim. Ela então entra em modo fúria, chamando aquele cara de babaca. Gawain se vira pro prota, dizendo que eles são só colegas, então ele não precisa fazer tanto por ela. Ele diz que tá tudo bem, ele já detesta aquele cara já faz um tempo. A Gawain gosta de ter escutado isso. Ela estende a mão, dizendo que não sabe se vai ver o prota de novo, então deseja grandes feitos. Não sei porquê, mas isso surpreende o prota. Mas tudo bem, ele cumprimenta ela e pede para ela se cuidar também. As meninas entram no carro e vão-se embora. Puxando o telefone, o prota diz que estava tão ocupado e focado em mandar foguetes que nem percebeu os barulhos da notificação. O maluco tá com simplesmente 109 milhões na conta. Agora sim, ele pode se considerar um milionário. Ele pensa que precisa se apressar e comprar uma passagem de avião para voltar para casa. Sem perder muito tempo, ele já entra no site. A passagem de trem realmente era bem mais barata, ele pagou só 300 nela. Mas ele compra do mesmo jeito. E o valor da passagem é simplesmente 4.000 wons. O sistema dá recompensa de não o melhor, mas apenas o mais caro. E toma-lhe dinheiro entrando. Mas o prota já chega no dormitório, de lá ele vai dormir. E entre uma transição e outra, o sol nasce. Mesmo com a claridade na cara, o protinha continua dormindo. Porém, alguém começa a gritar que é hora do aluguel. Esses gritos despertam o prota na hora. Han pensa que é sempre a mesma coisa. Uma semana antes da data, ela já começa a berrar e gritar. A pessoa já grita pelo Han, mandando ele pagar o aluguel. E não é pra fingir que ele não tá em casa. E a mulher tá gritando e são simplesmente 6 da manhã. A mulher continua marretando a porta até o prota atender. Logo em seguida, ele abre a porta. A senhoria começa a dar esporro no prota, dizendo que ele sempre esquece de pagar o aluguel. Será que não dá pra ele ter um pouco mais de responsabilidade? Só que o prota paga 1 ano de aluguel. A mulher, sabendo disso, na hora se assusta. A notificação fala que 10.000 wons foram transferidos. A mulher não entende como é que ele pagou 1 ano de aluguel. Ela vivia tendo que brigar com ele pra pagar. Olhando o telefone, a mulher fala que tem um extra de 400. Mas o prota diz que tá tudo bem. Ela deve considerar aquilo como uma taxa de serviço. E isso pra ele não ser incomodado quando estiver dormindo. Em seguida, o miserável fecha a porta. A mulher não entende nada, mas eu, se fosse ela, ficaria feliz. Recebi 1 ano de aluguel e 400 conta mais? Sem pensar 2 vezes, o prota já se joga na cama. Ele sabe que o voo dele é às 10, então ele pode dormir mais um pouco. Seu colega da beliche de baixo pergunta se ele ganhou na loteria.
Só que o Prota já tá dormindo, rapaziada. O sisteminha aparece dizendo que quando ele pagou 1 ano de aluguel, ele superou a si mesmo. A recompensa é uma vila na Baía dos Cisnes, na cidade de Sangue. O cara simplesmente ganhou uma vila. Sim, uma vila. Obviamente, o safado já acorda na hora. Ele se engaja com essa notícia repentina. Olhando para chaves na sua mão, ele pensa que não ganhou uma casa. Cara, ele ganhou uma vila. E rapaziada, antes que eu me esqueça, o Prota ontem acordou com 39 mil e foi dormir com 85 milhões. Esse é o valor na conta desse cidadão. Um detalhezinho importante, né, que a gente não pode deixar passar. Depois de uma notícia dessa, o Protinha já veste sua roupa. Agora o bicho ficou animado, que virou até macaco pra ficar pulando da cama. E ainda cai fazendo pose de herói. O amigo até perguntou para onde ele ia com tanta pressa, mas ele diz que tá voltando para casa. Ele vai direto pro aeroporto. E ele não volta por um tempo. O amigo pergunta se ele não vai fazer as malas, e ele responde que nem precisa. A história se volta pros pais do Prota. Ele fala que Han ligou e disse que vai voltar hoje. O pai dele diz que não sabe o que deu nele, mas ele enviou 100 mil. A mãe não entende que tipo de trabalho de meio perigo paga tanto. A mãe dele torce para não ser nada ilegal, mas o pai sabe que não é. Eles sabem exatamente o tipo de filho que eles criaram. É aí que nosso Protinha chega. Ele já pergunta como a mãe tá se sentindo e se ela sente algum desconforto. A mãe diz que tá bem, tá um pouco doente, mas nada demais. A mãe reclama com ele por ele ter vindo ali. O pai dele já tinha avisado que ele não precisava. O pai dele entrega uma maçã e pergunta como tá o trabalho. Só que o Protinha fala que se demitiu. A mãe e o pai na hora ficam surpresos, perguntando se ele realmente fez isso. Mas tudo bem, eles aceitam isso. Afinal, eles criaram um filho com excelência e garantem que logo ele encontra um trabalho melhor. Han fica feliz com esse apoio. Afinal, os seus pais são seu porto seguro. Pô, Prota, eu queria dizer que eu sei como é isso, mas eu só tenho da minha mãe, mano. Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É a dura realidade, né? Não tem jeito. Han então pergunta pro seu pai se ele já pagou as contas médicas. O pai dele diz pra não se preocupar e que ele vai devolver os 100 mil. Provavelmente o jovem como o Prota vai precisar de dinheiro. Só que o Prota diz que não precisa. Aquele dinheiro ali é pra ele e pra mãe. E pergunta de onde o pai tá tirando dinheiro emprestado. Ele vai devolver rapidinho. O pai diz que pegou emprestado com alguns parentes. O Prota se enfurece com isso, perguntando se ele pegou dinheiro emprestado com o tio e a tia dele. Estressado, ele se retira, pedindo pro pai pagar imediatamente. Só que o pai segura o braço do Prota. Ele diz que vai pagá-los o mais rápido possível. E o Prota não precisa se preocupar com isso. O ruim é ele trabalhar duro e dar todo o dinheiro pra família. Escutando isso, a mãe chora, se culpando pela situação. Ela reclama do Prota trabalhar duro na cidade pra pagar as despesas médicas. E ela sabe bem que ele dá todo o seu dinheiro e vive uma vida miserável lá. Mas o Prota sorri, dizendo que não é tão difícil, ela só tá imaginando. O Prota diz que tá tranquilo, não foi tão difícil juntar esses 100 mil. E ele completa dizendo que veio ali pra melhorar o tratamento médico dela. Agora ele vai pra casa do tio pagar essa bendita dessa dívida. Tempo depois, o Prota já tá fora do hospital. Subindo no tuk-tuk, ele dá a localização que ele quer ir. Eu nem sei se o nome realmente é tuk-tuk, mas eu acho que tuk-tuk cai bem, não cai? O problema de pegar essa carruagem de princesa é que ela balança bastante. A rua tá toda esburacada. Han pergunta ao motorista se não estavam falando que ia reparar a estrada. O motorista fala que eles realmente fizeram um reparo, mas tá pior do que antes. Rolou um desvio de dinheiro e as estradas ficaram desse jeito. O Prota reclama, dizendo que as coisas já são difíceis por ali e os caras ainda conseguem roubar. Se a família dele não fosse financeiramente estável, provavelmente ele não teria um bom estudo e ficaria preso ali pro resto da sua vida. Mas ele finalmente chega na bendita casa dos tios. O que mais irrita o Prota é que o terreno deles são imenso, enquanto o dele, do pai, é pequenininho. Isso acontece porque esses safados roubaram quase todo o dinheiro do avô do Prota. O que era para ter sido dividido igual, eles pegaram a maioria. E claro, qualquer um ficaria com raiva sabendo que você foi roubado. Até eu tenho uma tia parecida. Mas enfim, o Prota quer resolver logo isso e pagar esses benditos desses 50 mil. Sendo assim, ele bate na porta. E pelo visto, ele tem uma bela de uma prima. Han pergunta por que Yang Ju tá na casa do tio dele. Pelo visto, não é prima dele não. Ele ainda se pergunta por que ela tá ali. Protinha, por que uma mulher perigosa dessa estaria na casa do teu tio? Mas é aí que o infeliz de um primo dele aparece, e a gente descobre o real motivo dela tá ali.
O Prota percebe também, e agora ele entendeu. Mas ele passa direto e quer saber se o tio dele tá em casa. Ele veio pra pagar a bendita da dívida. A garota se pergunta por que o Prota tá tão frio. Será que ele ainda tem sentimento por ela? Mas com uma palmada, esse primo misterioso chama a atenção da garota. Ele pergunta por que a garota tá olhando pro Prota. Afinal, ela tá prestes a virar sua esposa. Mas a garota fala que só tá olhando pra ver o quão patético o Prota é. Mesmo morando na cidade grande, ele continua sendo um fracassado. Ela completa dizendo que o interior é bem melhor. Mas dentro da casa, o Prota chega até seu tio. Vendo o Prota se aproximar, o tio apresenta o sobrinho, dizendo que ele agora é um homem da cidade. Os amigos do tio sorriem e perguntam se o Prota ganha muito dinheiro por lá. O intrometido chega dizendo que o Prota ganha sim, muito bem. Ele trabalha igual um cavalo para ganhar 5 mil por mês. Provocando ainda mais, o primo pergunta, desses 5 mil, quanto o Prota consegue guardar por mês? Só que o Prota não se importa muito, ele diz pro tio que veio ali para pagar sua dívida. Ele quer pular o papo furado. Só que os caras estão mais focados no jogo. O tio fala pra Han que ele não precisa ter pressa. A família dele tá com dificuldade, ele entende isso. Depois, de qualquer forma, ele vai cobrar uns juros, então tudo bem. Mesmo o Prota insistindo em pagar, o tio fala que ele não precisa ser educado. Ele sabe o quanto o Prota trabalha duro na cidade para sustentar a família. O Prota diz que beleza, mas ele vai pagar a dívida mesmo assim. O tio concorda, já que o Prota insiste tanto. Então ele pede pro seu filho Dakai pegar o livro vermelho que tá na estante. Dakai diz que todos ali são família, então eles não precisam ficar sob tanta pressão. Já com o telefone em mãos, o Prota fala que transferiu 51 mil. Isso com os juros que o tio colocou. O tio puxa o telefone para ver se a transferência foi feita. Isso surpreende, vendo que realmente ele transferiu. Ele pergunta pro Prota como é que ele conseguiu aquele dinheiro. Já se virando pra ir embora, o Prota diz que foi trabalhando na cidade, é claro. Dagai fala que provavelmente aquilo ali é toda a economia que o Prota tinha. Então ele tem certeza de que o Prota gastou tudo. A garota diz que vai levar o Prota até a porta. Agora eles são todos família e ele vai precisar se acostumar com ela ali. O garoto só concorda, achando isso bom. A garota se aproxima de Han, falando que eles serão família agora. O Prota não precisa se prender a sentimentos antigos e agir como se não conhecesse ela. Ela continua dizendo que eles são amigos de infância, eles cresceram juntos. E, em principal, ela sabe que ele gosta dela. Só que ela sempre viu ele como seu pequeno irmãozinho. E, escutando isso tudo, o Prota fica sem palavras. O Prota se vira. Ele, gostar dela? Ele pede pra que, por favor, ela se olhe no espelho. E realmente, rapaziada, essa daí não é mulher pro nosso Prota, não. A garota grita, perguntando se ele realmente disse isso. O Prota pergunta do que ela tá falando. Amigos de infância? Eles são no máximo conhecidos, que brincavam juntos quando criança. Mas agora ela age como se fosse especial. O Prota diz que acreditava que ela era uma garota melhor, mas no final ela é só uma interesseira. Ela realmente é muito boa em fingir, mas tanto faz. Isso já não tem nada a ver com ele. A garota diz que entende, o Prota não pode ter ela, então agora a menospreza. Mas no fim, ela é cunhada dele, então ele precisa entender. O passado deve ficar no passado. O Prota percebe que ela entendeu realmente tudo errado. Mas vendo que já perdeu tempo demais e pra isso não se tornar um dorama, ele só se vira e vai embora. Isso claramente irrita a garota. Ela passa na frente dele. Ela pergunta quem o Prota acha que é. Só porque é bom nos estudos, acha que é melhor que todo mundo? Ele tá muito, mas muito enganado. Sim, ela menospreza os pobres e adora os ricos. E daí? Com a família do tio dele, ela vai viver numa casa gigante e comer as melhores comidas. Enquanto isso, ele vai estar num cubículo lá na cidade. Fora a mãe dele, hospitais são poços sem fundos. Não adianta ele gastar 50, 100 mil, com certeza ele não vai conseguir nada. Ele deveria ser grato a ela por estar sendo educada com ele. O Prota pergunta se essa maluca já acabou. E ela, olhando pro céu, sem fazer nada que preste ou algo que fosse bom. Ela vive achando que todos estão loucos querendo ficar com ela. Nem sapos são tão imbecis assim. Irritada, a garota bota o dedo na cara do Prota. Pra finalizar a conversa, ele manda ela parar de agir como uma maluca e realmente se olhar no espelho. Ela precisa encarar a realidade. O sisteminha aparece, como sempre, dizendo que o Prota foi como a Tramontina. Ele fez um corte rápido. Como recompensa, ele ganhou um apartamento na cidade de Beiu. A garota continua apontando pro Prota e não para de reclamar. Cansado disso, o Prota pega a mãozinha dela. Ele aponta o dedo dela pra ela mesma e fala pra ela parar de atrapalhar. Sendo assim, o nosso rapaz Sigma pega o seu rumo. Mas um carro passa na frente dele em alta velocidade.
jogando lama pra todo lado. Obviamente é o primo ceboso que tá dentro do carro. Ele diz que nem viu o Prota, então pede desculpa. Ele fala que tá indo visitar um campo de construção, que por sinal agora ele é o maioral. Mas agora ele tá sem tempo pra conversar, então ele se despede. Mas antes ele avisa que se o Prota estiver procurando trabalho é só procurar por ele. Tem alguns tijolos lá pra ele carregar. O Prota entende o motivo das estradas estarem tão ruins. Pelo visto, então agora é a hora de servir justiça ao povo. O tempo passa e a gente já tá na frente do departamento de construção da cidade. Um homem se despede do Prota, dizendo que ele é livre para voltar ali e tomar um chá a qualquer hora. O Protinha se despede, dizendo que com certeza ele vai fazer isso. O sistema avisa que o anfitrião fez justiça, e como recompensa ele ganhou 100 escrituras de propriedade. O Prota, que ficou assustado, pergunta quantas escrituras o sistema tá falando. Ele ouviu certo? O sistema responde dizendo que foi 100 escrituras. Ele achou pouco? Essas recompensas são baseadas nas ações do Prota. Prota pede desculpa, ele não tá culpando o sistema. O problema é que o sistema continua ficando cada vez mais estranho e parece que toda a riqueza do mundo vai parar na mão do Prota. Capítulo seguinte, o Prota já tá no hospital, dando maçã à mãe dele. Um médico entra, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. E já que os indicadores voltaram ao normal, ele vai arranjar uma alta pra ela. Só que o Prota questiona, porque a mãe dele fez a cirurgia ontem. Ela deveria ficar no período de observação, ela não pode ganhar alta. Só que o doutor diz que ele já disse, ela vai ter alta. Ele pede para as enfermeiras ajudar a paciente a guardar suas coisas. Com uma faca na mão, o Prota pergunta o que é que ele disse. A mãe dele, vendo a situação, chama por ele. O médico diz que é exatamente o que ele falou. Será que o Prota não entendeu? A paciente já apresenta melhora. Então ele vai liberar a sala para outro paciente. Han bate com a faca na mesa. O médico grita, dizendo que ele está segurando uma faca no hospital. Será que ele quer gerar algum problema? Ou ele abaixa aquela faca ou ele vai chamar a segurança. A mãe dele se levanta, dizendo que prefere ir para casa. Não tem motivo para eles ficarem ali gastando mais dinheiro. O médico diz que realmente a mãe dele entende e um bom filho deve escutar sua mãe. Se voltando para as enfermeiras, ele pede para elas garantirem de manter tudo limpo. Ele não quer nenhum traço de pobreza e má sorte ali. E escutando isso, o Prota se revolta. Ele diz para sua mãe que vai sair, mas ela pede para ele tomar cuidado e não arrumar confusão. Afinal, eles são pessoas comuns e não tem porte para isso. Só que o Prota diz para ela não se preocupar, ele não vai fazer nada que use força. Cena seguinte, o médico já tá no seu escritório, falando no telefone. E adivinha com o que esse infeliz está falando? Claramente com aquele primo ceboso que até agora eu não fui com a cara dele. Só que o médico não esperava por algo. O Protinha estava escutando tudo, ele já imaginava que isso era uma situação de suborno. Mas tudo bem, se eles querem jogar com dinheiro, assim será. Ele vai testar para ver se dinheiro pode fazer o impossível acontecer. Cena seguinte, a gente já tá no escritório do diretor. Escutando alguém bater na porta, o diretor manda entrar. Vendo que quem tá entrando é o Han, ele pergunta quem é ele. Só que o nosso garoto apenas responde, dizendo que é um paciente comum. O médico então manda ele ir pra mesa de registro, ele não atende nenhum paciente ali. Só que o Prota fala que ele tá ali pra doar um prédio pro hospital. O diretor fala que tudo bem, é só ele passar na recepção que ele resolve isso. Ele tá muito ocupado agora pra dar atenção pro Prota. Mas é aí que a ficha cai e ele percebe que o Prota falou um prédio. Ele questiona se o Prota sabe o quanto custa doar uma construção inteira. Analisando bem, ele percebe que o Prota tem roupas simples. Então, como ele quer doar um prédio? Será que ele tá brincando? Só que o nosso menino diz que já sabe, ele já olhou tudo. E esse não vai ser um problema pra ele. Então, será que eles podem continuar com o processo? Mas sabe o que não acaba? O dedinho de vocês nesse like. Por favor, dá essa moral, ajuda o amigo aqui. E em principal, se você gostou, por favor, comente. Eu preciso saber pra trazer uma parte 2. Mas é isso, sem enrolação. Fui!